As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h06. Está no ar o Vida News de hoje, quinta-feira, dia 2 de maio de 2013. Hoje é Dia Nacional do Ex-Combatente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Tudo bem? Tudo bem. A minha voz hoje não está ajudando muito, né? Você toma hoje uma aguinha o ouvinte vai verificar que minha voz não é a mesma, mas a gripe fazer o quê? Não tem jeito. Ela é assim mesmo. Toma uma aguinha que já melhora. Já melhora. Tá aqui, a água do lado. Isso. Ciro Júnior já providenciou. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Vê se melhora rapidinho, hein? Tem que melhorar. Já pensou amanhã sem voz aqui no ar? O ouvinte não vai aguentar essa mulher. Vamos lá, com muitas informações hoje pra você. 3h06. O Vida News já está no ar. Manchetes do dia. E hoje eu quero começar com uma manchete policial, área de segurança pública. Aqui de Curitiba, Juliane Silva traz as informações. A Corregedoria Geral da Polícia Civil e a Divisão Estadual de Narcóticos prenderam nesta quinta-feira 6 policiais e mais 4 pessoas que trabalhavam com eles ilegalmente em Curitiba. Agora, o que tem de delegado e de policial sendo preso aqui no nosso estado do Paraná não faz ideia, não tem sentido. Ou seja, não tem sentido as prisões? Claro que elas têm. Elas têm mais é que aconteceu. O que não tem sentido é tanto policial, tanto delegado envolvido em esquema de propina ou de corrupção. Isso é, sem dúvida, lamentável no nosso estado do Paraná. Agora vamos às informações de Glauco Silveira, Balsa Nova. Glauco, é com você. Licenciamentos ambientais foi a pauta da reunião da ASOMEC. A ASOMEC, que é a Associação dos Prefeitos da Região Metropolitana de Curitiba. Aliás, os prefeitos que ainda estão tentando lutar pelo subsídio do óleo diesel no transporte coletivo. O ICMS já foi aprovado aqui para toda a Grande Curitiba, a redução do ICMS do óleo diesel. Agora eles também querem o subsídio do transporte coletivo. E uma jornalista, Cris Neves, ontem no Twitter, acabou fazendo uma denúncia seríssima. Segundo ela e a filha viram 2 policiais militares num carro preto no sinal vermelho. Eles desceram e bateram num rapaz com chutes e pontapés. E ela escreveu lá no Twitter, eles fizeram isso e foram embora como se não fosse nada. Pode isso, produção? Perguntou ela. Olha que absurdo, Léo. Tem noção do que é isso? Como é que é a história mesmo? Que não Segundo ela, 2 policiais militares desceram da viatura e começaram a espancar um rapaz no meio da rua. Ela e a filha viram do nada. Diz que terminaram de fazer a ceninha ali, chutes e pontapés, entraram na viatura e foram embora. Como se nada tivesse acontecido. Você sabe que tem uma coisa que me intriga muito e me deixa muito irritado, é que você está no trânsito, isso acontece bastante. Pode ter ouvinte que já viveu isso, aproveitando que eu lembrei esse abuso aí, eu lembro desse outro abuso. Você está com a sua esposa, a sua namorada, às vezes até sua irmã, qualquer mulher que você conviva, seja sua esposa, sua namorada, enfim, e ela está sentada do seu lado. Aí passa o pessoal com os policiais aí em serviço, né, fardado dentro da viatura, e fica olhando pra tua mulher. Você não pode fazer nada, você tem que ficar quieto. Que isso? Você nunca viu isso? Paquerando a sua mulher? Que isso? Isso é o poder subindo a cabeça, não tem outra explicação. Isso que o Léo falou é verdade. E outra coisa, mesmo com todos os documentos do carro em dia, com a sua carteira de habilitação em dia, quem fica calmo quando você vê uma blitz na frente? Não, nem eu fico. Não tem como. Aliás, eu vou contar aqui uma experiência horrorosa. Um dia eu passando com as minhas filhas, que são filhas de policial militar, aliás, e numa blitz eu parei o carro e elas se esconderam automaticamente embaixo do banco. Eu não consegui nem virar e dizer, saiam daí. Daqui a pouquinho o policial rodoviário pediu a documentação, eu fui entregar para ele. Ele olhou e disse, o que é isso? O que essas meninas aí atrás do banco? Eu falei, olha, desculpa, policial, elas morrem de medo da polícia, apesar de serem filhas de policial militar. É lamentável. Não, realmente não tem cabimento, eles estão lá para nos proteger e não para nos assustar. É isso que não pode acontecer, Polícia Militar tá aí para proteção. Eu sou neta de ex-comandante da Polícia Militar e por isso eu tenho que defender a corporação. Polícia Militar é boa sim, mas ela é boa quando os policiais militares estão realmente vestidos com amor. Estão com aquela farda porque gostam, porque querem trabalhar. Agora, palhaçada ninguém admite. Agora, falando desse caso, tem que anotar a placa do veículo, tem que anotar lá, tem lá o número de identificação da viatura, ver o horário que foi
para poder fazer alguma coisa. Agora, só dar essa denúncia a gente Aliás, não tem nem Cris o que fazer. Neves, eu perguntei para ela se ela conseguiu filmar alguma coisa, ela disse que não. Mas ela disse que ela pode testemunhar sim, só que assim, Cris, melhor do que testemunhar é realmente ter anotado a placa ou o nome do cidadão, porque sempre, bom, apesar que nessas horas eles escondem o nome, né? Mas sempre quando eles estão com boa intenção, o nome tá ali, para todo mundo ver. 3h10, agora vamos ao destaque do esporte, Ciro Júnior. Souza da Paraíba já é passado. Agora, o Coritiba foca todas as suas atenções para a decisão do Campeonato Paranaense. E nas informações nacionais hoje, agora, o destaque é de Rogério Ataíde. Com requintes de uma obra shakespeariana no escândalo da rainha de Lula e seus bastidores, vão me ensinar com quantos espinhos se faz uma rosa. E um vagão de um trem que ia de Maringá a Curitiba saiu dos trilhos na região da Vila Vitória, em Mandaguari, ali pertinho de Maringá, 37 quilômetros de Maringá, na manhã de hoje. Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 8 horas da manhã, mas não houve vítimas. Por meio da assessoria de imprensa, a ALL informou que uma operação para a liberação dos trilhos já está em andamento e deve ser concluída agora à tarde. 3h11, agora de Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombe, grande equipe do Vida News. Hoje, nosso tema será o risco bolivariano. Me aguardem. E eu vou aproveitar até a ditadura, o risco de ditadura em todo o Brasil, para te perguntar, ouvinte da Rádio Vida, o que você pensa sobre as ditaduras em todo o mundo? Você é a favor da ditadura, seja ela do proletariado ou militar? O que você pensa sobre as ditaduras? Ligue para cá e participe, 3029-9290, o telefone para sua participação, ou pelas redes sociais, Facebook e Twitter, estão à sua disposição. 3h12, estas e outras informações você acompanha a partir de agora, aqui no Vida News. Vida News, tempo e temperatura. Quinta-feira com variação de nebulosidade e pouca chance para chuva no estado paranaense. Os ventos que sopram de norte a noroeste trazem outro dia com temperaturas elevadas, acima dos 30 graus na metade oeste e norte, na região central, temperaturas entre 27 e 28 graus, e na parte leste, temperatura de 26 graus em Curitiba, 27 graus no litoral. Toda a faixa leste ainda tem a influência dos ventos úmidos do mar e não se descarta algumas chuvas muito rápidas e isoladas. Nada significativo, chuva bem isolada e alternada com períodos de sol. Na sexta-feira, não há previsão de chuva para nenhuma região do estado do Paraná, mas ao longo do final de semana devemos ter o avanço de uma nova frente fria, que a partir do sábado já traz as primeiras pancadas de chuva para a parte sul e sudoeste, e no decorrer do domingo essa chuva se espalha por todas as regiões paranaenses. A frente fria vem acompanhada de uma massa de ar de origem polar que no início da próxima semana deve derrubar as temperaturas no estado. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Trânsito. Uma queda de moto está sendo atendida neste momento na rua Eugênio José de Souza, no cruzamento com a rua Rio Grande do Norte, na Vila Guaíra, aqui pertinho na Vila Guaíra, aqui em Curitiba. Portanto, o trânsito está bastante lento ali na região. Repetindo, é na rua Eugênio José de Souza, no cruzamento com a rua Rio Grande do Norte. E também no centro de Curitiba, um carro e uma moto bateram agora há pouco na Avenida Visconde Guarapuava, no cruzamento com a rua Tibagi. Tem um ferido ali no local. Trânsito também bastante lento na região. 3h14. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel, estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h14. Vida News. Entrevista. E ontem nós trouxemos aqui uma entrevista exclusiva com o rapaz, o Fabiano, que contou ter assistido
toda uma ação de um guarda municipal aqui da cidade de Curitiba, em Campo Magro, na região metropolitana. Segundo ele, o guarda municipal estava embriagado e teria efetuado disparos a ermos. Assim, como se nada tivesse acontecendo para o lado, enquanto ele abordava uma pessoa na rua, abordava, segundo as pessoas que estavam em volta, sem qualquer tipo de motivo. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o inspetor Frederico, ele que comanda a guarda municipal aqui da cidade de Curitiba. Inspetor Frederico, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, obrigada por ter atendido a gente, por ter ligado, aliás, ontem ainda para conversar com a gente sobre esse assunto. Pena que o programa já não estava no ar. Mas eu gostaria de saber com o senhor, Frederico, então, como é que a Guarda Municipal entendeu o caso, ouviu o caso e quais as providências que estão sendo tomadas? Na verdade, todo desvio de conduta a gente avalia e aplica punição. Nesse caso em si, ainda não estamos punindo o servidor sumariamente sem que tenhamos todos os elementos necessários. Mas a primeira coisa que foi feita é o seguinte: na segunda-feira já recebemos a denúncia, que ela foi formalizada pelos queixosos. A partir daí nós já acionamos o servidor, recolhemos o armamento dele e solicitamos provas para ele produzir em sua defesa. De qualquer modo, já foi aberto um procedimento interno, vai ser aplicada a conduta. Se comprovado que houve excesso ou falha funcional, ele será punido. De qualquer forma, dá para dizer que houve, no mínimo, negligência a partir do momento em que ele foi sozinho para essa abordagem. A nossa recomendação durante qualquer situação dessa natureza é evitar o confronto, principalmente estando em minoria. Um risco numa situação dessa é muito grande. Então nós vamos verificar a questão do uso do armamento, vamos verificar a questão da abordagem em si, porque ali, pelo que parece na filmagem, demonstra uma situação. Em cima disso nós vamos ter que avaliar, sem entrar no mérito, prejulgando já o fato. Nós teremos que fazer uma avaliação minuciosa do caso. Ontem aqui na entrevista o Fabiano comentou algumas coisas. Uma delas foi a que ele teria ido num bar e teria saído desse bar e feito essa abordagem logo em seguida. Ou seja, ele estaria completamente embriagado, nas palavras desse entrevistado, no momento da abordagem. Isso também vai ser verificado? Essa é uma das situações mais complicadas em toda a situação, porque se efetivamente ele estava fardado, armado e fazendo uso de bebida alcoólica, ele já entrou cometeu um crime, pode-se dizer, que o próprio Estatuto do Desarmamento proíbe esta prática. O álcool não se associa nunca ao uso do armamento. Então, em tese, sem conhecer profundamente o caso, nós informamos que não é admitido que o servidor faça uso de bebida alcoólica estando fardado e principalmente armado. Se isso for comprovado, inspetor, ele deverá ser afastado da Guarda Municipal? Ele será afastado do serviço operacional inicialmente, iremos verificar se é uma questão de doença ou alcoolismo e a partir daí será tomada a posição ou um procedimento, inclusive, podendo caminhar para uma exoneração ou então encaminhamento para o tratamento adequado. Outra pergunta, pode complementar, de qualquer forma? De qualquer forma, a Guarda Municipal não coaduna com essa prática, ou seja, quem usa arma de fogo não pode estar fazendo uso de bebida alcoólica. Outra pergunta que me ficou muito na cabeça ontem, quando eu ouvi o relato, foi a seguinte: se ele é guarda municipal em Curitiba, ele poderia fazer essa abordagem em Campo Magro? A abordagem em si, ali pelo que consta, ele estava saindo da residência e indo ao trabalho. Então, se ele pega uma situação em estado de flagrância, ou seja, em flagrante, ele poderia fazer intervenção. Só que tem aquela questão do risco por causa da quantidade de pessoas. Se ele vai abordar um grupo muito grande, o importante é que ele acione as autoridades da área para que o façam. Exceto naquela situação de extremo risco, onde caiu na frente dele a ocorrência, não tinha como ele proceder de outra maneira, então seria inevitável a sua atuação. É por isso que nós não podemos fazer um juízo de valores sem conhecer o fato no todo. Se ele estava indo para o trabalho, ele chegou no trabalho bem ou ele estava embriagado? Não, ele chegou no trabalho bem e houve o registro no CODES, que é a nossa Central de Operações de Defesa Social. Houve o registro dessa situação
e uma viatura até foi acionada para verificar o fato. Sim, é verdade. E as pessoas que estavam conversando comigo ontem por telefone, o Fabiano, ele me disse o seguinte, que ele pediu para que o guarda municipal ficasse esperando e ele, com medo, com receio, sei lá, teria ido embora e não teria esperado a viatura chegar. E, bom, da nossa parte, o que nós recebemos é que ele informou o CODES, acionou, informou o fato e se dirigiu ao serviço. Então, quando ele chegou no serviço, foi feito o registro e teve o deslocamento numa viatura que também fez o registro da ocorrência. E que ocorrência que foi feito o registro? A ocorrência em si relata o fato de desentendimento em via pública. Seria o desentendimento deste guarda com uma pessoa em específico. Ok, então seria desentendimento dos dois mesmo que estão sendo alvos dessa denúncia que foi feita de que o guarda teria agido de forma intempestina. Exato. Isso, exatamente. Tá, a partir deste momento o senhor já começou a ouvir as pessoas, qual é o procedimento total agora desse fato, em quanto tempo a gente deve ter uma resposta do que aconteceu? O procedimento, como que funciona? Nós temos o ouvidor que vai ouvir todos os relatos, inclusive se tiver mais testemunhas de pessoas que tenham mais vídeos ou provas documentais que queiram anexar o processo, pode se dirigir à ouvidoria da Guarda Municipal, que fica na rua Capitão Souza Franco, número 13, ou ligar diretamente no telefone 3350-3687. O senhor pode repetir então? 3350 3687. 3687. Esse é o telefone da ouvidoria, funciona de segunda a sexta. E lá nós vamos fechando, tão logo feche o procedimento sumário, que é essa verificação inicial, havendo indícios de irregularidade, nós encaminhamos ao corregedor da Guarda Municipal pelo fato do disparo de arma de fogo. E a partir dali, havendo constatação do fato, haverá a punição cabível ao servidor. Mas primeiro, antes de punir, nós vamos avaliar, será dado direito à ampla defesa e ao contraditório. Tá, para que eu possa entender, porque o senhor me disse que só poderia ter sido feita alguma atuação ali do guarda municipal se ele tivesse algum flagrante. Mas a ocorrência que foi registrada foi uma ocorrência de briga entre os dois, entre o guarda e o rapaz. Ou seja, por que então ele parou? Que flagrante que ele foi fazer? Exatamente, é isso que nós iremos apurar minuciosamente. Então, antes de fazer um pré-julgamento, a apuração será necessária. Bom, o senhor vai de qualquer forma apurar os fatos, mas é um fato estranho, né, inspetor? Vamos lá. Obrigada pela sua entrevista e pela sua participação com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Obrigada pela presença, como sempre. Um grande abraço. Sim. Nós conversamos com o inspetor Frederico, ele que é da Guarda Municipal, dizendo que vai investigar profundamente esse caso, mas na verdade ele não sabe muito bem ainda o que aconteceu. Mas fica pra gente a certeza de que algo muito estranho ocorreu. Ou seja, se não havia uma ocorrência, o guarda municipal não poderia ter parado naquele local, muito menos efetuado disparos de arma de fogo. Isso fica bem claro nesse momento. O inspetor Frederico ocupa a posição realmente dele, age aí com imparcialidade, não vai pender para lado nenhum, logicamente. Pelo menos até a certeza dos fatos, comprovação e tudo mais. É a posição que ele realmente deve tomar como um comandante. Mas a gente fica muito triste, porque toda vez ninguém sabe, ninguém viu, vamos ter que ver, vamos esperar, vamos resolver. E é assim, né? Vai assim. E aí a palavra da autoridade, que é o policial, que poderia estar embriagado ou não, contra o cidadão comum da rua. E esse tipo de situação e ocasião que a gente fica triste de presenciar. E realmente, tomara que prevaleça a verdade, que algo seja feito, né? Algo seja feito realmente apurado de verdade. E é, como você disse, Luciana, estranho. Porque se realmente ele tinha algum problema com essa pessoa, alguma situação, por que não esperou a viatura, não chamou reforço, não deteve o rapaz que teve o problema, foi embora e deixou assim? A polícia que tem autoridade vai até o fim, né? Vai atendendo a ocorrência e vai até o fim. Enfim, vamos aí aguardar o que vai acontecer mais uma vez, vamos ter que aguardar o período de investigação, de provas, para saber o que realmente houve. Eu estou acreditando no cidadão por enquanto. Vamos esperar. Né? Claro, por enquanto, todos nós temos o direito, até porque a gente preservou aqui o nome do guarda municipal por não termos certeza. Mas os fatos e as filmagens nos demonstram que realmente algo muito estranho aconteceu ali naquele momento. 3h24, quero só aproveitar também para agradecer o secretário municipal da comunicação, Vladimir Nascimento, que logo depois da entrevista nos telefonou para também tentar prestar os esclarecimentos por parte da Prefeitura de Curitiba. 3h25.
Vida News. Ouvinte Vida. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, se você é a favor da ditadura. Você é a favor? E se for a ditadura militar? E a do proletariado? Alguma ditadura é boa para a população? Eu pergunto para você hoje. Você pode participar pelo telefone 3029-9290 ou pelas redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição. Eu tenho aqui já algumas participações. Deixa eu lê-las para você, nosso ouvinte. O Fernando Gonçalves da Silva, ele é de Pontal do Paraná, ele diz: sou contra a ditadura. Qualquer tipo de ditadura, eu sou contra, diz ele. Também tenho aqui a participação, várias participações pelo Twitter. A rede PDT diz o seguinte: democracia ainda em processo de construção em nosso país. Constituição é pluralista, mas na prática o bipartidarismo é induzido, é o que diz a rede PDT. O Luciano de Loyola diz o seguinte: nenhuma ditadura é boa, mas que estamos entrando em uma não há dúvidas. Querem dominar tudo, o legislativo, a mídia e rebaixar o judiciário, é a opinião do nosso ouvinte Luciano de Loyola. E também participando aqui através da internet, o Oscar Molina, ele diz o seguinte: nenhuma ditadura é boa, mas quando compara em questão de segurança, corrupção, é um bando de políticos ladrões hoje no Brasil. As pessoas lembram das coisas boas que a ditadura tinha, por isso. Mas nenhuma ditadura é boa, diz Oscar Molina. A Margarete Krause, ela que é designer, ela diz: ui, nunca, ditadura é sempre ruim. É a opinião dela. Você também pode participar, lembrando, nosso telefone é o 3029-9290. Algumas pessoas já estão confirmando também a audiência. A Nicaele e a Alzira Novaes disseram que estão ouvindo a gente aqui através do Vida News. Também estão ouvindo pela internet a nossa programação. A Tuca e a Débora, que são amigas do Glauco Silveira, um abraço para vocês. 3h27. Vida News. Esportes. E hoje nós vamos abrir o esporte com informações de Brasília. O André Luiz Mendes, convocação de jogadores brasileiros para a Copa das Confederações vai ser no dia 14 de maio. Ele traz as informações. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, confirmou a convocação definitiva para os jogadores que estarão atuando na Copa das Confederações para o dia 14 de maio no Rio de Janeiro. O técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, convocará 23 jogadores para a Copa das Confederações, que será realizada de 15 a 30 de junho em 6 cidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador e Recife. O Brasil estreia no dia 15 de junho contra o Japão no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Antes, 2 compromissos. Dia 2 de junho enfrenta a Inglaterra no Maracanã e no dia 9, a França na Arena Grêmio em Porto Alegre. Técnico Luiz Felipe Scolari falando se ainda tem dúvidas sobre a seleção brasileira. Não tenho mais dúvida nenhuma. O que eu tenho é receios, porque os campeonatos estão entrando na fase aguda. São jogos pegados, intensos, e pode ter aí uma outra lesão que atrapalhe para essa minha ideia de convocação. Um outro assunto comentado pelo técnico foi a relação dos torcedores brasileiros com a seleção. Nós ainda não temos sintonia com a nossa torcida. Quantas vezes nós jogamos no Brasil nos últimos 2 anos? 1, 2. Agora é que nós vamos começar a ter uma sintonia com o nosso torcedor. O que está sendo mais difícil, o que vai ser mais difícil, e aí sim eu preciso do apoio da imprensa, da população, dos nossos torcedores, é administrar a expectativa de que nós no Brasil temos que ganhar independente de qualquer coisa. Nós temos que jogar futebol, nós temos que nos prepararmos, mas nós temos que saber reconhecer que tem outras grandes seleções. A CBF ainda confirmou mais um amistoso da seleção brasileira. Será em setembro, no dia 9, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, contra a seleção de Portugal. Mas antes, no dia 14 de agosto, o Brasil enfrenta a Suíça. De Brasília, André Luiz Mendes. Vida News. E ainda falando sobre esportes, mas agora Velocross, vamos conversar com o Nasri Sarkis, ele que já veio aqui no nosso estúdio e hoje participa com a gente por telefone. Ele participou em Balsa Nova, aqui na região metropolitana de Curitiba, do Campeonato Paranaense de Velocross. Nasri, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer falar com você de novo, tudo bem e você? Prazer é meu, tudo ótimo, graças a Deus. Não vai depois do final de semana, né? É, isso que eu ia dizer, e teve boas notícias pra gente no campeonato, né? Graças a Deus, eu tenho focado mais nos treinos e os resultados já apareceram nessa terceira etapa do estadual de Velocross.
Como é que foi? Você conseguiu o primeiro lugar em 2 categorias? Exato. Na VX3 eu venci e estou liderando o campeonato 4. Eu tive um resultado ruim na segunda etapa do brasileiro, que foi juntamente com o estadual, e estava em segundo no campeonato, uma diferença considerável de pontos. Com esse resultado do final de semana, eu acabei encostando no líder e estou apenas 3, na VX4 também. Isso significa que na próxima corrida você pode até pegar aí novamente a liderança? Tenho boas chances. Vou trabalhar para isso, nós temos um tempinho ainda é mais que a próxima etapa eleitoral, na areia, situações bem atípicas do campeonato. Eu gosto desse tipo de terreno e acredito que se tiver bons resultados, tenho a chance de ter uma liderança no campeonato. Como é que é agora a tua participação, o teu treinamento daqui até o dia da próxima competição? Eu tive um entorse no tornozelo na etapa do brasileiro de motocross no Rio Grande do Sul e estou tratando esse entorse, que estava dificultando um pouquinho a pilotagem, mas já melhorou então eu foco no treinamento de musculação, alongamento, bicicleta e com moto também. Quer dizer, apesar de você ter conseguido esses lugares, os primeiros lugares em 2 categorias, você estava com problema no tornozelo? Ainda no treino classificatório do domingo de manhã, eu dei uma pegadinha de leve no tornozelo, senti um pouquinho de dores, mas eu acabei tomando um analgésico e consegui pilotar, né? E não dá muito mais dor logo depois, quando você sai da corrida? Eu faço gelo, geralmente eu faço gelo, né? Gelo e tomo anti-inflamatório para poder estar bem na segunda-feira para voltar ao treinamento. A expectativa tua agora, daqui para frente? Então, eu tenho a próxima etapa do Paranaense de Velocross. Que é quando? Também temos a data, mas provavelmente vai ser em junho. Em junho. Porque em maio nós temos o Mundial de Motocross, aí não pode ter nenhum evento no dia, no nacional tem Dia das Mães, então nós estamos vai ter um mês de folga no campeonato, mas aí voltam em junho Motocross, Paranaense de Velocross, Brasileiro de Velocross no Mato Grosso do Sul, também, aliás, no Rio Grande, então vamos estar com a agenda cheia, né? Agenda cheia para a partir de junho e julho, então. Exatamente. Se Deus quiser, nós vamos estar trabalhando bastante esses meses. E com certeza a gente vai estar torcendo por você, viu? Um grande abraço para você, obrigada pela entrevista, eu sei que você ainda está aí na Lapa, um grande abraço para você. Obrigado, eu gostaria de saber se eu posso agradecer aos meus patrocinadores. Pode sim. Aí. Primeiro, obrigado a vocês, né, da 92.9 FM, muito obrigado a você, Luciana, pelo espaço mais uma vez. Que isso. Fico muito grato ao teu apoio, né, a Simone também, que é assessora da federação. Eu gostaria de agradecer a Bel Parts, o Leandro Borges, a Motul, a Dash, a Thor e o Serginho Suspensões e a todo mundo que está torcendo por mim aí, as pessoas que estão junto comigo nessa batalha. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Um grande abraço para você, Nazi, boa sorte. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, nós conversamos com o Nazi, ele então que conseguiu um grande feito ali no Campeonato Paranaense de Velocross em Balsa Nova. Ele foi primeiro lugar em 2 categorias, na VX3 especial e também na VX4. Ciro Júnior. E para quem não sabe da história do Nazi, ele sofreu um acidente num campeonato. Exatamente, a gente contou isso aqui. Ficou paralisado o corpo por um tempo, entrou em coma, voltou, teve uma lição Achavam de vida, que ele não iria mais correr. Não, o médico falou para ele, você não corre mais, infelizmente, mas ele acreditou nele mesmo, acreditou no sonho dele e tá aí, ganhando provas, etapas. Parabéns ao Turco da Lapa. Ao Turco da Lapa, é como ele é conhecido, isso, principalmente nos campeonatos de velocross e de motocross. Bom, vamos falar agora, continuar falando de esporte, mas agora pro futebol. Quero começar hoje com o Curitiba, não tem jeito, viu, Léo? Vamos falar do Coxa. Vamos lá, vamos falar do Curitiba, que ontem fez o seu papel muito bem, né? O time B do Curitiba viajou, foi pra Paraíba, finalmente estreou na Copa do Brasil e como prêmio já não vai ter o jogo da volta, né? Conseguiu aí derrubar o time... O Souza, aliás, Souza. Eu acertei, aqui foi a pessoa que acertou o placar. E o time do Curitiba tem essas 2 semanas agora tranquilas para pensar apenas, única e exclusivamente no Atlético Paranaense e nas finais do Campeonato Paranaense. Domingo, 3h30 da tarde, é o primeiro Atletiba, mas voltando para falar um pouco mais da Copa do Brasil, uma excelente partida ontem desse Grupo B aí, desse time B. Grupo B, eu acho tão engraçado. Esse time B é o subtitular do Curitiba, fez uma boa partida ontem, alguns erros de percurso ali no meio do caminho, uma falha do goleiro Vaná ali que
depois pediu desculpa para a torcida, falou que acabou errando, a bola veio pelo alto, ele acabou deixando ela escorregar. O estilo mão de alface, viu, Ciro? Mas também a iluminação de lá é precária. Muito ruim, Nossa, né? Parecia Vamos que tava ressaltar. num breu vindo na televisão. Eu não vi muito pelas ruim, imagens da televisão. Olha, ruim, Nossa, péssima. Pela televisão a gente sabe que existe a tem a condição melhora da técnica de qualidade. melhorar. De melhorar a Eu imagem. penso lá como é que tava. Até brinquei no Facebook, falei que tinha que ter uma vela para cada jogador, porque a lanterna tava muito ruim mesmo. Então, no final do placar 3-0, destaque para os gols. Primeiro, o Bonfim, criado aqui em Curitiba mesmo, dentro do Curitiba, atleta prata da casa. O zagueiro Bonfim fez o primeiro gol numa cobrança aí de escanteio. O Júlio César também acabou marcando. O veterano Júlio César fez o seu gol, o segundo gol do Curitiba. E o terceiro foi do garoto que parece ter uma estrela muito grande, o Luizinho. Ele entrou aí na partida no segundo tempo e acabou conquistando essa vitória particular de marcar mais um gol pelo Curitiba. A segunda partida que ele joga, o segundo gol que ele marca. Então o Curitiba vence por 3-0. E uma coisa legal, Ciro, legal por um sentido, né? Que eu não sabia desse regulamento. O time que visita, né? O visitante que vai lá nas duas primeiras fases, vence o time da casa e por dois gols ou mais, elimina o jogo da volta e fica com 60% da bilheteria do jogo. Olha Sabia que beleza, disso? essa eu não sabia, 60%. Eu também não sabia dessa também não. 60%. Olha que bom. É interessante, né? Eu não conhecia essa regra aí da Copa do Brasil. O que é justo, porque o Curitiba não vai mandar em casa o segundo jogo. É verdade. E aí então acabou, além de tudo, levando 60% da renda de ontem, que eu sei que não foi muita coisa, mas já deu um desfalque considerável pro Até time porque, adversário. imagina, o Curitiba foi a segunda vez que viajou pra lá, então já teve alguns gastos. Já paga, por conta disso. já paga o cafezinho no aeroporto, essa grana aí. Então o Curitiba classificado, o próximo adversário é o Nacional do Amazonas. Vamos ver como é que o Curitiba se sai agora com esse próximo adversário por aí. Esse aí tá tranquilo, né? Não vai ter eliminar, não vai ter nada. Bom, tá agora, garantido. O grande problema, viu, Ciro, vai ser o Atletiba pro Atlético Paranaense, né? E também pro Coxa. É o próximo passo. É jogo preocupante para as duas torcidas, né? Tanto o torcedor atleticano como o torcedor Coxa já estão na expectativa, já estão em concentração para esse jogo importante para o tetracampeonato do Curitiba. E não só a torcida tá em concentração, os próprios jogadores já estão também na concentração. Os jogadores do Atlético, do Curitiba não sei, o Atlético entra hoje à noite. Entra hoje à noite. Também o do Coxa hoje à noite? Curitiba sábado. Sábado? Eles em casa, jogos normais, não tem concentração. Isso é uma medida tomada a partir desse ano. Então, jogos em casa ou em Curitiba não tem concentração. Jogos importantes, um dia de concentração. Curitiba acabou com a concentração. É mesmo? Aham. Bom, uma medida nova. Bem, tem confiança nos jogadores. Nos jogadores, tem, né? pois é. Mesmo formato que o Barcelona utiliza. E daí a gente ouve o Léo depois reclamando aqui que o jogador tá no bar, tá no seu mas aí o jogador que é responsável. Tem uns que gostam, mas tendo concentração, Luciana, 10 dias antes ou não, ou um dia, ou não tendo concentração, eu acho que do caráter do atleta de futebol, não beber, não usar drogas, né? Ter uma vida saudável, essa é a minha opinião. Deveria ser, com certeza. Ciro. E ainda sobre os jogadores do Atlético, os jovens do Sub-23, apenas 4 já participaram de uma decisão na sua vida. Apenas 4. O zagueiro Bruno Costa, que disputou o Campeonato Paranaense, a final do Paranaense 2010 e 2012. O lateral direito Léo, que participou da final do Campeonato do Nordeste de 2010. O Renan Foguinho também já participou de final no Campeonato Paranaense também no ano passado. E o meia Zezinho também no Paranaense 2012. Só para ter uma ideia de comparação, o Alex participou da final do Campeonato Paranaense, Mineiro, Paulista, Libertadores, Mercosul, Campeonato Brasileiro da Série A. Aqui não acaba mais, né? Campeonato Turco, a Copa da Turquia, a Copa América pela Seleção Brasileira, Pré-Olímpico pela Subolímpica, né? O torneio Rio-São Paulo e o Mundial de Clubes. 12. Sem contar com disputas de Champions League também, Exatamente, e Europa ele League. foi semifinalista da Champions, né? Ou seja, só o Alex já barbariza os 4 jogadores do Atlético que participaram de finais regionais, no caso, né? E uma, cada um deles, um absurdo, olha só. Né? E vamos falar do time titular que ontem se apresentou lá. Aliás, pelo menos uma boa notícia do Atlético hoje, então. Bem, boa notícia entre aspas, que o Grêmio Osasco é um time praticamente amador, né? Ficou em 11º lugar na A3 Paulista, que equivale à 4ª divisão do Campeonato Paulista, ganhou apenas de 1-0, gol do Ciro, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Ciro também, que eu fico elogiando o Ciro, mas perdeu 2 gols, Luciana, que nem eu e o Léo ali na pelada a gente perderia.
Foi 2 gols na cara do gol, foram bolas bem metidas, bem colocadas para ele, e ele acabou perdendo. Acabou me fazendo o papelão que fez, né? O Drubski colocou todos os jogadores do que estavam escalados no banco de reservas, colocou em campo, ou seja, o Renan Rocha, Luiz Alberto, Vinícius. O Vinícius, que estreou ontem pelo Atlético, foi contratado terça-feira, já estreou ontem o lateral esquerdo Vinícius, fez aquela movimentação básica, não deu para ver ainda a qualidade que dizem que ele tem, mas para ser titular do Pedro Botelho não precisa ter uma grande qualidade, né? Verdade. Ou seja, já fez esse papel, o Derlei, William Soto, o Elias para mim um bom jogador, tem que ser titular do clube, Marcão e o Ederson. Marcão, pelo amor de Deus, que não me põe de titular no lugar do Ciro, que o Ciro teve uma trajetória ontem não muito boa, muito satisfatória, mas tem que ser o titular do clube. É Ciro e Douglas Coutinho, né? Coutinho tem que ser, não tem os dois titulares aí no Brasileirão. Dos jogadores que tem no elenco tem que ser os dois, Marcelo e Marcão pro banco. Olha só. Agora, notícia ruim também, só que técnica do Atlético Paranaense. Hoje, o Thiago Silva estava me contando aqui através do Facebook que o sócio Furacão tá com problema, ele não pode nem fazer a carteira de sócio Furacão e tá fora da competição do Atletiba, não vai poder assistir o Atletiba. Mas às 14 horas já foi regularizado, os atleticanos já estão fazendo, já trocando. Já deu certo, porque ele me passou isso agora, não vou poder. Que não foi liberado foi para quem não tem a carteirinha, ele quem não tem o Smart. Então quem não tem não vai poder fazer. Não vai poder assistir o Atletiba, que tá dando prioridade, eu até acho certo, tá dando prioridade para os sócios que já existem, já tem, que já estão indo lá na arena. Espero que lote só com esses, Não, vai lotar, eu não tenho dúvida que os 8 mil pessoas já vai lotar, não tenho dúvida nenhuma. O Léo tá me contando agora há pouco que os ingressos do Coritiba já foram todos vendidos, né? Já estão todos comercializados, ou seja, o Coritiba tem apenas 800 lugares no isso que eu ia dizer, né? São só 10%, né? Muito mais fácil de ser a cota inteira vendida. Mas no primeiro dia, eu achei que participação muito bacana e o ingresso é R$100, 80 reais. Gente, atleticano, você que tem o sócio Furacão, corra e faça essa troca, por favor. Lote se você quer que o seu time ganhe. Corra, porque até amanhã não vai mais ter ingresso. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter ali no Couto Pereira e eu tenho certeza que o Coritiba vai cumprir o seu papel. A torcida coxa vai lotar, não tenho dúvida disso. Então, vamos lá, vamos ver. Paraná Clube. Então, Luciano, o Paraná Clube naquelas férias intermináveis, né? Mas o time se representou, né? Os jogadores têm que trabalhar, não tem jeito. Se representaram hoje de manhã na Vila Olímpica do Boqueirão e cheio de novidades. Além dos 4 jogadores que eu comentei ontem que foram contratados, mais 2 chegaram hoje no Paraná Clube. O lateral esquerdo, Thiago Silva, de 25 anos, que esse ano disputou o Campeonato Carioca pelo Resende, teve um bom destaque, né, o jogador, o lateral esquerdo, e o volante Cambará, ele é volante de origem, já teve passagem pelo Tricolor, e eu acredito que pro elenco que o Paraná está formando, já são 6 contratados em uma semana, é o que tem pro dia, é o que tem pro gasto. Onde é que estava o Cambará? O Cambará é do Paraná Clube, não? O Cambará é do Paraná Clube, tava no Ituano, foi emprestado pro Ituano, voltou do empréstimo. É um bom volante. É um bom jogador. É um bom volante. E aí, o negócio, eles voltaram ao treino, quem está comandando o treinamento é o Ednelson, ex-lateral esquerdo Ednelson, hoje auxiliar técnico, e eu tenho um amigo meu que é diretor do Paraná Clube, não vou citar nomes, eu tenho o direito de não passar minha fonte. Claro, de fonte, isso é direito de todo jornalista. Diz ele que já está assinado, já está pré-assinado o contrato do novo técnico. Segundo ele, eu vou dizer o que ele me falou, se não for também, seria o Dado Cavalcante, não puderam homologar ele ainda porque está em semifinais do Campeonato Paulista para não virar a cabeça dos jogadores do Mojimirim lá. Ou seja, segundo esse meu amigo, o Dado Cavalcante seria o novo técnico do Paraná Clube, já tem um pré-assinado, já tem um pré-acordo entre os dois. Nossa, que bom, espero que realmente... Tomara que seja. Que realmente seja. É o técnico da nova geração, já no campeonato da série, do Campeonato A, da Série A, do Campeonato Paulista, já está entre os grandes, já está lutando contra Santos, São Paulo e Corinthians. Tem experiência suficiente para tentar levar o Paraná, dependendo do elenco, a melhorias aí, quem sabe uma Série A. E já foi também ontem, foi decidido, o Edivaldo Elias da Silva será o árbitro do Atletiba, do primeiro Atletiba. O que você achou? Eu gostei, é um árbitro que não teve muito problemas, ele apitou o último jogo do Atlético contra o Operário, que o Atlético foi de 4-1, mas não teve influência nenhuma no resultado. Não, esse jogo o Atlético realmente não entrou em campo. Então, eu até pesquisei ali, eu estava no Google procurando todas as arbitragens dentro do Paranaense, não teve nenhuma reclamação, nenhum chororô de ambas as partes, não. Quer dizer, sem mimimi dessa vez, como dizem no futebol paranaense VIP no Facebook. Mas lá eles fazem pra zoar, né? É, lógico. Lá até eu outra brincadeira. 3h44. Vida News. Crônicas. Com petistas, todo cuidado é pouco. O país assistiu nos últimos dias a uma tentativa escancarada de ataque à democracia. Enquanto artistas da esquerda caviar protestavam contra o pastor Feliciano, dando beijos uns nos outros, os mensaleiros
da Comissão de Constituição e Justiça tentavam usurpar o poder do Supremo Tribunal Federal à surdina. Montesquieu ficaria horrorizado com tanto descaso à divisão entre os poderes. É realmente espantoso que, em pleno século XXI, ainda tenhamos que combater uma ideologia tão nefasta quanto o socialismo, que deixou um rastro de escravidão, morte e miséria por onde passou. Mas, para uma ala petista, com outros partidos da esquerda radical, ainda sonha com essa utopia assassina. Tanto que chegaram a assinar carta de apoio ao ditador coreano. Sim, assinaram carta de apoio ao ditador louco coreano. São os nossos bolivarianos que se inspiram no falecido Hugo Chávez, cujo socialismo do século XXI é exatamente igual ao do século XX. Vide a militarização crescente imposta por Maduro, o herdeiro do caudilho venezuelano, assim como a inflação fora de controle e o aumento da violência. O socialismo sempre estará associado ao caos social e à opressão. Se o socialismo é o mesmo de sempre, a tática para chegar a ele mudou. Hoje, os socialistas tentam destruir a democracia de dentro, ruindo seus pilares, mas mantendo as aparências. Eles aparelham toda a máquina estatal, infiltram-se em todos os lugares e partem para uma verdadeira revolução cultural sustentada pelo relativismo moral exacerbado. Com essa agenda politicamente correta, os socialistas modernos vão impondo uma mentalidade fascista que, em nome da tolerância e da diversidade, não tolera divergência alguma. Triste é ver que alguns homossexuais aderem a esse movimento, como outros tantos, ignorando que o socialismo sempre perseguiu os gays. Chega a ser cômico ver o deputado Jean Willis usando boina no estilo Che Guevara, um fascínero que achava que os gays tinham de ser curados em campo de trabalho forçado. Será que ele sabe disso? Nesse ambiente, os defensores da liberdade e da democracia não podem cochilar jamais. É preciso tomar cuidado com as cortinas de fumaça criadas para esconder o jogo sujo dos bastidores. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Giro de reportagem. E no Giro de Reportagem, hoje nós começamos com Joyce Kapstein, ela que traz a informação de que a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, diz que o governo está comprometido com o combate à inflação. A presidente disse isso ontem. É com você, Joyce. Em pronunciamento oficial, na noite dessa quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff afirmou que seu governo está comprometido com o combate à inflação. Ela falou em rede nacional de rádio e TV por ocasião do Dia do Trabalhador, lembrado nesse 1º de maio. Mais cedo, durante festejos pela data, o senador Aécio Neves, do PSDB, havia criticado a política econômica do governo, que classificou como leniente. No pronunciamento, Dilma disse que seu governo não vai deixar de lutar contra a alta dos preços, nem abrir mão de políticas de redução da desigualdade. É mais do que óbvio que um governo que age assim e uma presidenta que pensa desta maneira não vão descuidar nunca do controle da inflação. Esta é uma luta constante, imutável, permanente. Não abandonaremos jamais os pilares da nossa política econômica, que tem por base o crescimento sustentado e a estabilidade. E não abriremos mão, jamais, dos pilares fundamentais do nosso modelo: a distribuição de renda e
e a diminuição da desigualdade no Brasil. A presidente também falou em educação. Ela anunciou que enviou ao Congresso Nacional um projeto prevendo que os royalties do petróleo e do pré-sal sejam destinados integralmente à área e pediu que os cidadãos se esforcem para se educar. Todos têm que procurar educação por seu próprio desejo e lutar pela educação com sua própria força. Somente sua força de vontade vai fazer você descobrir tempo e meios para educar-se. Somente sua atenção como pai, como mãe, vai estimular seu filho na escola. Somente a pressão de todos vai fazer os governos, as empresas, as igrejas, os sindicatos, em suma, toda a sociedade, trabalharem ainda mais pela educação. Na fala de quase 12 minutos, a presidente disse ainda que o governo vai continuar lutando para reduzir impostos e cortar gastos de produtores e consumidores, mesmo que para isso seja preciso enfrentar interesses poderosos. Ela também citou os programas do governo para estudantes de ensino superior, comemorou a criação de 3.900.000 empregos com carteira assinada e fez alusão à PEC, que amplia os direitos dos empregados domésticos, instrumento que ainda aguarda a regulamentação. Agência Rádio Web de Brasília, Joyce Copstein. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte da Rádio Vida, se você é a favor da ditadura, seja ela qual for, a ditadura militar, a ditadura do proletariado, o que você pensa das ditaduras? Participando com a gente aqui, o ciclista ao vivo, estava com saudade já, ciclista, você estava demorando para participar. Ele diz o seguinte: sou contra qualquer tipo de ditadura, porque coloca um freio no progresso e também na livre opinião. A livre opinião iria acabar. Imagine, Twitter, ficar sem Twitter nem pensar, diz ele, e ainda dá risada. Não tem ditadura de presidente de clube de futebol aí também? Ah, não tem. Não tem, mas faz parte, viu? Tem gente você é que a favor gosta da ditadura de presidente de futebol? Não, de nenhuma ditadura jamais. Mas existe sim ditadura. Tem claro presidente que de clube de futebol que fica 20 anos no mesmo clube. Tem. Aliás, tem também presidente que fica muito tempo na frente de CBF, de federações. Eu não ia dizer o nome dele, mas já que você disse, Onaireves Rolim de Moura. Isso. Vamos lá, tem muito pra gente falar, se a gente quiser. O homem do avestruz. E o Rogério Ataíde participando com a gente, ele também disse que ele não é a favor da ditadura não, mas ele ainda faz uma brincadeirinha. Tem a ditadura quando a mulher manda no marido, e o pior, o marido gosta, diz ele. E tem experiência, Rogério? E o Chico Jeitoso participando com a gente diz que o nosso programa bate recordes de acessos. Amém. Obrigada, viu, Chique? Um grande abraço pra você. 3h55. E agora vamos até Balsa Nova com Glauco Silveira. A SOMEC andou discutindo lá licenciamentos ambientais. Vamos acompanhar. Boa tarde, ouvintes da Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Uma reunião organizada pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana, a SOMEC, na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, serviu para encaminhar novas propostas para melhorar o procedimento de licenciamentos ambientais nos municípios. O encontro reuniu o secretário do SEMAS, Luiz Eduardo Sheida, o presidente da SOMEC e prefeito de Pinhais, Luizão Goulart, e os prefeitos de Balsa Nova, Luiz Costa, Contenda, Carlão Stabac e Lapa, Leila Klenk. A intenção dos prefeitos é de que os municípios possam ter maior representatividade no que diz respeito aos licenciamentos ambientais. Atualmente, de acordo com a Lei Complementar 140/11, a competência de legislar e atuar no licenciamento ambiental e também na fiscalização é da Federação, mas é remetido aos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente avaliar e deliberar tais situações. No entanto, os municípios reclamam da demora das ações oriundas do Estado. Ficamos de mãos atadas e não conseguimos resolver problemas corriqueiros, reclamou o prefeito de Contenda, Carlão Stabac. Segundo o secretário Sheida, as solicitações da SOMEC serão atendidas. Haja vista esta preocupação dos prefeitos, Sheida promete agilizar a descentralização do licenciamento ambiental, passando aos municípios autonomia para proceder em alguns casos, como, por exemplo, o corte de árvore nativa em situações de risco. No
entanto, ressaltou a importância de preparar os técnicos da Prefeitura para que efetuem suas ações com qualidade e dentro dos parâmetros das leis ambientais. Para o presidente da ASOMEC, a concretização desse projeto dará mais agilidade aos municípios. Acredito que, além de ser bom para as prefeituras, esta conquista será importante para o Estado, pois com esse apoio dos municípios, a tendência é desafogar as demandas do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, concluiu Luizão. Glauco Silveira, de Balsa Nova, para o Vida News. Vida News. E uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$1 milhão foi apreendida à noite em Maringá, no norte do Paraná. O veículo com placas de Brasília havia saído de Foz do Iguaçu e levaria os 500 mil maços de cigarro para o município de Londrina. A abordagem foi feita em um posto de fiscalização da PR-444. O delegado de polícia, Alves Seco, disse que a intenção era desmantelar da melhor maneira possível o esquema de contrabando da região. Vamos agora às informações de Rogério Ataíde. Majestade investigada. O caso da ex-secretária lulista Rosemary Noronha, sob a investigação do atual governo petista por ter se aproveitado um pouquinho da intimidade, só um pouquinho, né? Da intimidade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para enriquecer Luciana, traficar poder e viver como uma soberana incomoda e está incomodando gente graúda, inclusive é ciumeira, né? Na cúpula do Planalto. A situação lembra a afirmação de um grande escritor que disse: a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. 2 séculos atrás, na província de São Paulo, um governante brasileiro tinha uma amiga, Luciana, a Marquesa de Santos, que também conseguia excelentes empregos públicos e facilidades em geral. O poder exercido por Rosemary Noronha não se origina dela mesma. Alguém mais poderoso do que ela lhe deu toda aquela força. Quem lhe permitiu intermediar encontros com o PR? Quem lhe deu o privilégio de hospedar-se na Embaixada Brasileira em Roma? Quem lhe possibilitou viajar nas comitivas presidenciais? Ela apenas pôs em prática o que lhe colocaram nas mãos. A punição, se é que vai haver, deve recair sobre quem a fez tão poderosa. Coisas desse tipo, Luciana Pombo, vão acontecer e muito ainda enquanto não houver oposição séria no Brasil. Porque, por enquanto, não temos oposição no Brasil. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o Vida News. Vida News. O tombamento de um caminhão interditou completamente a BR-376 no sentido Paraná-Santa Catarina na manhã de hoje. O acidente foi registrado no quilômetro 668 em Guaratuba, na Curva da Santa. A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito foi liberado já agora no começo da tarde. Segundo a concessionária Autopista Litoral Sul, que administra o trecho, ainda havia 6 quilômetros de congestionamento como reflexo do acidente por volta das 2 horas da tarde. O motorista do caminhão que tombou teve ferimentos moderados e o veículo transportava soja. Vamos agora às informações de Pontal do Paraná, José Augusto Rodrigues. No Dia do Trabalhador, comemorado ontem, mais de 7 mil pessoas compareceram na Praça Central do Balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. Esta foi a 12ª edição do 1º de Maio Solidário da Força Sindical do Paraná. Um dia inteiro de atrações para o público. Sorteio de 5 carros, 0 quilômetro, 10 motos e outros 30 prêmios que ocorreu em todo o Paraná. Quem compareceu na Praça de Ipanema retribuiu, dando um exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Mais de 5 toneladas de alimentos foram arrecadadas. O Provopar irá divulgar a destinação deste alimento arrecadado. José Augusto, de Pontal do Paraná, para o microfonão, potente, líder em audiência, da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News. E fechando o giro de reportagem, agora as informações de Curitiba, prisão de delegado e investigadores. Quem traz as informações é Juliane Silva.
A Corregedoria Geral da Polícia Civil e a Divisão Estadual de Narcóticos prenderam nesta quinta-feira 6 policiais e mais 4 pessoas que trabalhavam com eles ilegalmente em Curitiba. 4 policiais estavam lotados no 13º Distrito Policial, no Tatuquara, e outros 2 na Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos. Segundo o Corregedor-Geral da Polícia Civil, Paulo Ernesto Araújo Cunha, as investigações levaram cerca de 6 meses. Ele explicou que foram 2 situações diferentes. Em uma delas, os policiais estavam envolvidos com pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região e, na outra, facilitavam o comércio irregular de bebidas. Os ajudantes presos foram Clodoaldo Duarte, Anderson Souza Machado, Carlos Alberto de Oliveira e Felipe Menegasso. O corregedor explicou que os nomes dos policiais envolvidos não serão divulgados, até eles passarem por julgamento no Conselho da Polícia Civil. Segundo o delegado Cleudson Moreira Tavares, do Núcleo de Inteligência e Operações Especiais da Corregedoria Geral da Polícia Civil, tanto policiais como ajudantes praticavam extorsões com valores de 5 a 10 mil reais. Os policiais podem ser demitidos administrativamente e, assim como os ajudantes, vão responder pelos crimes na justiça. Segundo Paulo Ernesto Araújo Cunha, é importante que a população denuncie caso saiba de alguma irregularidade. É importantíssima a participação, nós estamos abertos para a população, para nos fazerem as denúncias. As pessoas são mantidas em sigilo, as denúncias, e a Corregedoria procura investigar todas as denúncias. Só que muitas vezes demora. Muitas vezes a vítima quer que seja tomada uma atitude imediata. Nós não podemos fazer sob pena de perder o trabalho que está sendo realizado. Então muitas vezes demora um pouco em razão do trabalho de toda a investigação para depois concluirmos pela prisão, pelo afastamento desses policiais. No ano passado, 23 policiais civis foram demitidos da instituição graças às investigações da Corregedoria. Além disso, aconteceram 11 suspensões. Este ano já foram 7 demitidos e 2 suspensos. A Secretaria da Segurança Pública afirma que a ação da Corregedoria da Polícia Civil demonstra o posicionamento do governo do Estado e do secretário Cid Vasques de completa intolerância contra desvios de conduta de qualquer servidor, bem como a atuação efetiva dos mecanismos de controle interno. Todo indício de irregularidade é apurado pela Secretaria e, se comprovado o crime, os responsáveis são rigorosamente punidos. Juliane Silva com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. 4h04. Hoje eu perguntei para você, ouvinte da Rádio Vida, se você é a favor da ditadura ou não. E se a ditadura for militar? E se for a do proletariado? Alguma ditadura é boa para a população? Eu vou registrar aqui mais 2 participações rapidinho. Ciro Novaes Fernandes diz o seguinte: quando o governo federal tenta e consegue usurpar os poderes da República, fazendo-os comer em suas mãos, eu sou a favor. Quando a corrupção se torna uma rotina na mão dos poderosos, eu sou a favor. Já o Daniel Iglesias Vieira Júnior diz o seguinte: a ditadura é para pessoas como os brasileiros, que sempre querem levar vantagem, seja ela militar ou não, pois nossa população é totalmente dependente da máquina, diz ele. E quando teve o poder, o que fez? A censura, no meu ver, deveria ser revista novamente. Nosso país é um navio sem comandante, sem destino e à deriva. É a opinião do Daniel Iglesias. Você também pode participar ou pelo Face, ou pelo Twitter, ou então pelo nosso telefone. 4h05. Vida News. Opinião com Luiz Fernando Mussi. 98 municípios paranaenses registraram epidemia de dengue entre agosto de 2012 e abril de 2013. Deste total, 25 já estão com a epidemia controlada. Outros 73 ainda permanecem na lista, com 300 ou mais casos confirmados por 100 mil habitantes. A situação, embora muitos não queiram enxergar, é preocupante. Esta semana, 20 novas cidades atingiram o índice considerado grave e entraram na lista dos epidêmicos. No desespero, alguns municípios estão usando bombas costais, fumacês e trabalho de conscientização através de agentes comunitários de saúde. Não dá para brincar, nem para esperar. Saúde é necessidade básica e a atenção, a prevenção precisam ser o carro-chefe das administrações municipais, principalmente na área de risco. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, o total de casos confirmados no Paraná
chegou a 31.916. Deste total, 30.075 são naturais do Paraná e 1.841 são importados. Os municípios com a maior quantidade de casos confirmados são Paranavaí, 9.162, Peabiru, 2.339 e Campo Mourão, com 1.802 casos. Tomando alguns cuidados básicos, é possível evitar que as larvas do mosquito que causa a dengue cresçam e o ciclo recomece. Esvazie e guarde com o gargalo para baixo as garrafas. Deixe o lixo ensacado para a coleta. Mantenha as caixas limpas e desobstruídas. Proteja os ralos com tela. Guarde pneus em locais cobertos e secos. Escorra a água dos pratos dos vasos e preencha com areia. Mantenha as piscinas com água tratada e tampe bem as caixas d'água. São medidas simples e que podem trazer mais saúde para todos nós. Vida News. Entrevista. E daqui a pouquinho teremos, nos dias 4, 5, 11 e 12 de maio, a peça infantil musicada Zordino e Ladico e as Aventuras pelo Desconhecido. A direção é de Mari Paula, ela está aqui no nosso estúdio, é com ela que a gente conversa. Mari, boa tarde. Boa tarde, Luciana, tudo bom? Tudo bem, e com você, como é que passou? Estamos bem ansiosos, dia 4 estreia, às 16 horas, como você disse, e a peça está incrível, acho que o curitibano não pode perder. Ela faz um diálogo entre a escrita e a tecnologia, e a trama percorre sobre dois amigos e um outro que quer ser da turma, e aí vai se desenvolvendo um diálogo entre como que eu escolho uma amizade, se eu conquisto essa amizade, como que isso acontece, sabe? Na verdade, é como se fosse até para quem está assistindo, para a criança que está assistindo, uma lição de vida. Eu digo assim que a peça é para todo mundo, não é só para criança, sabe? Apesar de ser infantil, ela acaba atraindo todos. E hoje em dia as crianças, elas pegam um smartphone e fazem loucuras, né? Coisa que a gente não faz. Então a gente pesquisou bastante durante o processo para tentar dar conta disso, mas sem perder também o valor do humano, sabe? Isso é bem interessante, assim. Ela traz esses dois lugares, o sensível. Como que é a tecnologia no sensível? E como é que vocês fizeram o trabalho? Quanto tempo durou para que vocês chegassem ao produto final que vocês estão apresentando agora no dia 4? Olha que loucura, a gente começou em janeiro, dia 11 de janeiro começamos do zero. Nós tínhamos um texto em mãos, daí não vamos fazer esse, então decidimos trazer brinquedos de casa, memórias da infância. Então nós começamos contando os brinquedos que a gente tinha ali. Então a gente contou 1, 2, 3 e hoje a gente conta uma caixa misteriosa. Então os atores abrem a caixa, no caso os personagens, né? E começam a contar coisas que lá dentro ninguém sabe que tem. E dentro disso eles perdem a memória. E quando se perde a memória eu não sei quem eu sou, então eu já não sei quem são meus amigos. E Olha como só. É que isso se conquista ao longo da trama, assim. Quer dizer, vocês fizeram o texto como se fosse em várias mãos. Vocês fizeram conversando, dialogando entre vocês. Isso, o elenco, eles têm extrema importância na dramaturgia. Foi coletiva, dia a dia, suado. Tinha dia que a gente saía rindo e tinha dia que era chorando, se odiando. Mas assim, acho que foi dificultoso, mas com muito primor, sabe? E também conseguir trazer, e também tem uma coisa assim, eles, quero projeção, vamos colocar games, e as ideias vêm vindo, e para dar conta dessas ideias, né? Então, assim, a peça começou com 6 profissionais envolvidos, hoje a gente tem quase 16. Olha só, 10 a mais, muito bem. Uma loucura, porque aí ia chamando tem animação, então aí eu tive que chamar uma artista visual para transformá-los em desenhos. Então os personagens, o Zordino, o Ladico e o Malbono Malamém, eles são transformados em desenhos animados. Então teve uma artista visual que desenhou isso, aí teve um videomaker que animou isso, e depois eu tive um outro designer de projeção para projetar isso. Então, na verdade... Quer dizer, é todo um trabalho tecnológico mesmo por trás dessa peça teatral. E uma loucura, assim, porque pra artista conseguir desenhar esse tal personagem, ela tem a imagem do ator, né? Só que ela não tinha o figurino. Então, o figurinista teria que fazer aquele figurino para ela desenhar, para o outro poder animar, para depois podermos projetar tudo isso. Então, essa foi muito intrínseco, assim. Cada artista tem influência direta na criação do outro. E também falando das trilhas, da sonoplastia e da trilha original, que também foi composta coletivamente. Os meninos iam lá com a gente, iam compondo com a gente, e tudo foi acontecendo assim, tudo junto. É uma peça também musicada? Sim.
Como é que vocês fizeram também através, quer dizer, vocês colocaram toda essa tecnologia por trás, vocês interpretaram, fizeram o texto e ainda musicaram esse texto? Sim. E aí é música junto com projeção e as coisas têm que estar em perfeita sincronia. Assim. Sincronia, senão acaba até... É uma loucura, mas tá tudo certo. Para quem quiser assistir e ver um pouquinho da peça teatral, gostou do que você falou, o que pode fazer? Olha, então a gente está lá de 4 às 5, às 16, e de 11 às 12, e de 11 e 12 às 16, no Teatro Cleon Jacques, na Mateus Leme 4700. Então a gente tem um valor de entrada que a meia é 5 e a inteira é 10, é super acessível. É super acessível, com certeza, qualquer pessoa pode ir. E assim, para você tirar mais dúvidas, nós criamos um site. E qual é? O site é Zordino e Ladico. Tudo junto, Zordino Ladico. .wix, que é wix.com/Zordino e Ladico. Eu vou repetir, zordineladico.wix.com/Zordino e Ladico. Ok. Muito bem. Obrigada pela sua participação hoje, Mari, com a gente aqui. Você é bailarina também, né? Também, menina. Sou bailarina. Deu uma fugidinha pra vir aqui na rádio. Eu tô voltando a trabalhar. Pra voltar a trabalhar. Aliás, antes de você ir embora e voltar a trabalhar, você também participa toda quinta-feira de peças gratuitas, é isso? Sim, a gente tem isso. É bem importante falar. Então, quintas e sextas, 10 da manhã, nós estamos fazendo um projeto para as Ruas das Cidadanias. Inclusive, hoje foi a nossa estreia para criança. Então, foi lindo, super emocionante. Aberto ao público às 10 horas da manhã, todas as quintas. Quintas e sextas. E sextas então, também. Então, a gente tem 2 e 3 e 9 e 10. Aí, depois do dia 12, que seria aberto ao público, a gente volta com uma temporada em junho. Mas aí eu venho aqui e falo tudo de novo pra você. Claro, com certeza. Mari, um abração. Muito obrigada pela participação aqui. Obrigada mesmo. Quem quiser saber mais informações de bilheteria, ingressos e tudo mais, também anote o telefone 3313-7192. 4h13. Vida News. Voadora do dia. E hoje a voadora do dia vai com relação à dificuldade paranaense de conseguir combater doenças como a dengue. É impossível que nós estejamos numa situação epidêmica aqui no estado do Paraná, uma situação que já está gravíssima no estado do Paraná por conta da dengue. Está mais do que na hora realmente das autoridades fazerem campanhas educativas mais firmes, mais fortes, fazer com que a população realmente se sinta participante desse trabalho todo de campanha, que a população se sinta até obrigada a ajudar, porque se ela tirar aquele lixo que está ali, ela pode eliminar de alguma forma o mosquito transmissor. Então vamos lá, não custa nada, campanhas e mais campanhas, envolver a população, combate à dengue é importante para todos nós. 4h14. Vida News. Crônicas. Se quiseres escrever para a humanidade, para que ela se torne melhor, seja tu mesmo o início dessa humanidade melhor. Seja você mesmo, não adianta começar a pedir, né? Que os outros melhores é você. Seja a célula sadia do organismo convalescente. Seja primeiro em tua pessoa o que desejarias fossem nos outros. Começa você mesmo a reforma do gênero humano. Tem que começar de nós. A corrupção vai acabar, sabe como? Com cada um de nós dizer, não, eu não posso fazer isso, não dá. Mas vai demorar. Mas é preciso fazer alguma coisa. Busque reformar o teu eu individual, pelo amor de Deus. Você pode fazer isso. Primeiro na própria casa, depois na casa social. De dentro para fora, do componente para o composto. Está em teu poder reformar a sociedade. Ao menos em uma de suas partes integrantes. Sem uma grande realidade ou um grande ideal, ninguém pode ser grande. E como poderia prestar grandes coisas quem não é grande? Mas o grande que eu quero dizer não é no sentido de poderoso. Grande espiritualmente, moralmente. Como cada um é o secretário do próprio eu. Só pode escrever o que o dono lhe ditar. Cada um é o eco de sua alma. Só reproduz com palavras o que ela é de fato. Para ser grande não basta fazer algo, é necessário ser alguém. Alma para alma é que atua o poderoso fluido da personalidade.
De espírito a espírito tece o homem os invisíveis fios do seu destino e o destino dos outros. Do eu para um tu se lança a torrente vital dos grandes vultos da história. A mais eficaz propaganda de tua obra, meu amigo, és tu mesmo. Não o teu ego periférico, mas o teu eu central. Sem um genuíno autoconhecimento não haverá verdadeira autorrealização. Não faça reclamo de ti mesmo, pois seria o limite de tua grandeza, mas seja a alma de tua obra. Não interessa a ninguém o que estudastes, decorastes ou sabes, títulos e mais títulos, o que interessa é o que você é. Interessa somente o que tu és, só isso. Se não és alguém, ninguém te pode garantir a vitória. E se és alguém, ninguém poderá te derrotar mais do que o teu conhecer. É o teu ser que atua sobre outros seres. Pode-se aprender a ler, pode-se aprender a escrever e contar, mas não se pode aprender com meras teorias a ser alguém. Para ser alguém, deve o homem ter consciência da realidade. Deve guardar absoluta fidelidade ao íntimo ser. Deve ser integralmente sincero consigo mesmo. Deve saber unir justiça ao amor. Deve preferir a retilínea convicção às curvilíneas convenções da sociedade. Deve ter linhas definidas como o cristal e não ser a argila amorfa. Deve imolar a escravidão farta na área da liberdade austera. Deve ser um eco do eterno no deserto do mundo efêmero. Um emissário de Deus no meio da grande humanidade divina. Deve estar disposto a sacrificar os mais belos ídolos do ego ao único ideal do eu. E vamos que vamos, minha gente. Tá chegando a hora, já passou da hora. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi, toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. Rapidamente aqui, fechando a nossa programação, a Sanepar realiza obras de manutenção amanhã na rede de distribuição aqui de Curitiba. A implementação de uma válvula poderá interromper o fornecimento no bairro Uberaba a partir das 8h30 da manhã. A normalização vai ocorrer no início da tarde de amanhã. E a Sanepar também vai mexer na rede de distribuição ali na Fazenda Rio Grande. A partir das 9 horas, vários bairros vão ser afetados. Parque Industrial, Jardim Itália, Nações, Santarém, Gralha Azul, Palmeiras, Sol Levante, Jardim Veneza, Colonial, Estado e Santa Terezinha, Santa Maria, Santa Helena e São Sebastião. A normalização só ocorre no final da tarde. E mais uma informação, um carro e uma moto bateram agora há pouquinho no Butiatiuvinha, na Avenida Manuel Ribas, nas proximidades da Rua Faruque Abraão Calil. Tem um ferido ali no local, bastante cuidado você que está passando pela região do Butiatiuvinha. 4h20, Léo, boa tarde. Valeu, Lu, nos falamos, até amanhã. Até amanhã, se Deus permitir. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, até amanhã. E o Vida News volta amanhã às 3 horas da tarde. Eu espero você até lá. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.